Então, people, eu vou dar continuidade, tá? O que eu havia falado no primeiro tempo. Deixa eu anotar aqui. Bruna, Davi. Bruna, Davi, Kailane, Gisele. Então, eu vou dar continuidade. Como eu havia falado, foi interrompido justamente na hora que eu estava dizendo. Sobre as preposições, até perguntei para vocês se vocês lembram sobre as preposições de tempo, de lugar, in, on, yet. Aí vocês falam, eu não lembro, o outro diz que lembra, mas eu vou estar recapitulando, tá? Porque vocês aprenderam de uma forma bem sucinta comigo, né? Foi até comigo mesmo que vocês aprenderam, de forma bem sucinta. Quando eu chego no ensino médio, a gente vai fazer, vocês estão vendo que a gente está fazendo uma revisão geral de tudo, mas é uma revisão geral aprofundada. Então, o diferencial é esse. Você vai lembrar vagamente alguns tópicos, né? Mas agora de forma mais gradual. Então, eu vou compartilhar com vocês a tela aqui. As preposition of time, né? Que seria as preposições de tempo. Vocês vão aprender hoje a preposição de tempo e vão aprender também a preposição de place, né? De lugar. E qual o momento que eu vou usar? Para onde que eu vou usar? Porque no inglês, vocês têm assim que botar em mente sobre isso. Uma palavra serve para muita coisa, tá? Diferente do português. Uma palavra para cada situação. E isso, de certa forma, acaba confundindo. Mas vocês têm que entender o seguinte, o inglês ele é mais reduzido, em tudo, ele é mais reduzido. Então, são códigos verbais que vão ajudar, né? É uma das línguas que é reduzida gramaticalmente, é reduzido semanticamente, reduzido muita coisa. Diferente do português. O português ele já é muito, né, muito abrangente. E às vezes, por exemplo, uma palavra vai significar muita coisa. O que acontece com o verbo get, o que acontece também com o verbo come, o que acontece com o verbo break, né? Put. Então, tem várias nuances aí. Então, às vezes, deixa a gente confuso. Então, aqui vou voltar lá à página 7, que tem umas introduções aqui. Que fica mais fácil aqui. Aqui você tem identified and underline the expression related to time in advertisement below. Então, vocês vão identificar aí expressões que relatam advertisement. Advertisement num contexto... Deixa eu admitir aqui o Luiz. Aqui. Que vai entender, que vai relatar sobre tempo, sobre locação, né? E vocês vão também pegar as preposições. Então, aqui ficou respondido como at, que em, né? E in também, que é em, mas são ens diferentes, que eu vou explicar um pouco mais à frente. Aí aqui tem esse reading, não é nem reading, era um paragraph, que está dizendo assim: You can do much more than you can imagine at present and in the years to come, né? Você pode fazer tanto mais do que você pode imaginar. At present, ou at present, no presente, and in the years to come,
ou em anos, ou anos, né? Quando vier, né? Quando vir. Então, você pode fazer no presente e no future, no futuro. Make some effort and consume more carefully. Ou seja, você pode fazer alguns esforços para consumir carefully, cuidadosamente, to preserve, cuidadosamente, para preservar the planet, o planeta, where you live in. Ou seja, preservar o planeta onde você vive. Então, aqui você tem a preposição in, né, que você vai ver aqui. Você vai falar in live, né? Live in, até falei o contrário. Live in, que seria o local aonde você vive, dentro, né? In. In a gente usa bem de forma introspectiva. Eu vou explicar sobre isso aí um pouquinho mais à frente. Então, aqui nessa short, né, é uma frase que vai expressar sobre environment, né, sobre recognize, né, sobre para você reconhecer, para você atribuir aí sobre coisas relacionadas ao meio ambiente, e tem também a preposição in, né, live in, né. Então aqui, deixa eu ver se eu boto aqui, eu vou falar sobre as preposições, tá? Aqui é um vídeo. Eu vou narrar o vídeo, porque não dá para você ouvir, né? Então eu vou estar narrando e aqui está dizendo What are prepositions? O que são as preposições? Palavra, preposição, palavra, né? Eu vou narrando aqui o vídeo aqui para vocês saberem o que está se falando. É o que eu tava. O vídeo ele vai falar que há diferentes traduções para cada preposição. É o que eu estava falando inicialmente no início da aula. Uma palavra, ela vai abranger muitas coisas no inglês, tá? E que eu quero dizer que a preposição, ela tem várias traduções. Uma palavra tem várias traduções, mas tem aquela regra para você usar naquele determinado momento. Tá? Ele vai falar isso aqui. E o significado vai depender aí do contexto. Aí aqui tem um exemplo aqui falando, ó. The eraser is on the table. On, em cima, né? Vocês aprenderam que é em cima. É quando algo está, né, em uma determinada superfície. Um exemplo aqui, o telefone, né, está aqui, ó, sob a minha mão, ó, on, né? Algo está em uma determinada superfície. É o que acontece na parede, por exemplo, quando eu quero dizer que o quadro está on, né? Está numa determinada superfície na parte de baixo. Por isso que é on. Às vezes a pessoa não entende, mas a lógica é mais ou menos essa. Então você tem a borracha está on the table, está em cima, né, da mesa aí, tá? Então vamos para o outro exemplo aqui. Agora, aqui já mudou. I have English class on Monday. Aqui já mudou. Eu tenho aulas de inglês na segunda. Aqui já não vai ser em cima da segunda. Então, por isso que o on ele vai ter a função de tempo e vai ter a função de lugar. O on. Aqui é a eraser, a borracha, ela está em um lugar. E qual é o lugar que ela está? Ela está na mesa. Aqui não. Aqui é tempo, porque on não é dia, dia é relacionado a tempo. Então, aqui, a aula de inglês é na segunda-feira. Mas, professora, como é que eu vou fazer isso na prova? Ou no teste? Ou no exercício? O exercício ele vai direcionar a forma que você vai fazer o dever ali, tá? Inicialmente. Você vai fazendo, daqui a pouco isso vai estar no automático.
Você vai botar no automático isso, de tanto que você for fazer. As preposições até no falar, entendeu? É no automático isso. Então, vocês fiquem despreocupados que no início vai dar aquela confundida básica, igual do when, do while, mas vocês vão ver que no automático isso vai acontecer, tá? Mas, a princípio, nos exercícios, eu vou determinar preposições de lugar. Quem é? In, on e at. Para lugar. Então, você vai colocar da forma correta aí. Mas, a princípio, depois vocês vão ver que no automático vocês vão colocando. Então, vamos continuar aqui para vocês verem a diferença. Então, vocês viram que on significa... Vocês viram que na primeira significa em cima, que deu a ideia de lugar, e a segunda significou o segundo on significou na segunda. Agora, aqui, go on, que é um phrasal verb, é continue. Então, para você ver aí a nuance do verbo on, da alternância de expressões. Então, go on significa continue, né? Deu a ideia de continuidade. Vamos para a próxima. Agora eu vou falar as preposições de tempo. A primeira que você viu, que foi on aí, agora a gente vai definir. Eu mostrei para vocês que o on, ele pode ser para tempo e para lugar, e vocês viram um phrase ali. O que é phrasal verb? São partículas de palavras que são misturados com verbo e preposição. A primeira, vocês viram que significa em cima de lugar. A outra, vocês viram que o on também pode ser usado para tempo, que é no ou na segunda, que é tempo, né? E o outro exemplo que vocês viram que foi go on, que significa continue. A princípio, voltando a falar, vai ficar um pouquinho confuso, mas depois vocês vão perceber que é extremamente fácil. É só vocês determinarem o seguinte: o on, ele serve para tempo, lugar e phrasal verb, tá? Tira a parte do phrasal verb, que eu não vou trabalhar phrasal verb agora, e vamos só determinar que ele serve para tempo e lugar. Então, vamos para a preposição de lugar, a function, a função deles, que deve falar mais alguns aqui. Não, então, o primeiro aqui de preposição. Então, o at, que é o primeiro, que vai ser a primeira preposição aqui, o at, para tempo, ele o que acontece? Tem o abrangente, que eu vou explicar, tem o mais ou menos abrangente e tem o específico. Isso aí eu vou deixar para a aula que vem, que eu vou fazer um gráfico. Esse gráfico vai ficar na cabeça de vocês para vocês não esquecerem. Eu vou explicar mais para frente. Na semana que vem eu explico. O at, ele é usado para horas, presta atenção. Datas comemorativas, sem a menção do dia. Exemplo, datas comemorativas. Aí tem falando aqui, no Natal. E alguns períodos do dia, tipo, à noite. Aí aqui exemplo, horas. São que horas? São 1 o'clock. At 1 o'clock. São 1 hora. Então, eu vou usar o at para horas. Datas comemorativas sem o dia, sem a menção do dia. At Christmas. Christmas é Natal. Então, é no Natal. No Natal, tá? Então, tira esse negócio de em, on, no, na, porque se você for nisso, vocês vão acabar se embolando a cabeça. At Christmas, que é no Natal. At night, à noite. Vocês viram que a variação linguística mudou no português, por isso que embola. Então, coloquem na cabeça. O at, ele serve para período do dia, tá? Hora e menção de datas sem o dia.
Botou na cabeça isso? Vamos para a próxima. Aí isso aí eu li, né? Agora, o on, deixa ele terminar aqui para eu poder. Agora, o on, vocês viram que foram 3 que eu apresentei lá no início da aula. At, on e in. Eu prefiro falar in, on, at. Prefiro falar assim, in, on, at. Porque o in é o é o geralzão, o on é o mais ou menos e o at é o mais específico. Mas aqui está emboladinho. Mas eu prefiro falar in, on e at. Eu vou explicar o porquê. Que eu prefiro para memorizar melhor. Aqui você tem o on, que eu uso para dias da semana, por exemplo, on Monday, on Tuesday, on Friday, on Saturday. Lembrando que quando eu for colocar o dia da semana, eu coloco sempre em letra maiúscula, tá? Também eu vou usar para datas, por exemplo, hoje. Eu quero falar que hoje é dia 2 de setembro. Eu começo on September, coloco a data completa. O outro, vocês mais para frente vocês vão entrar, não precisa, não, até falei, não precisa da menção do dia. Esse precisa, tá? Então eu quero dizer a data, aí eu falo on September, né? Mês. Aí eu vou usar o on, a data. Monday, como eu havia falado anteriormente, e December, que eu acabei de dizer, data com o número, ó. Hoje é on September 2nd. Hoje é 2 de setembro. Então, eu vou usar o on para, de novo, repetindo, dias da semana, datas e estão prestando atenção? Então, né? E eu vou usar datas com a numeração, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto. E o in? Já o in, ele é mais abrangente, como eu falei, por isso que eu prefiro ensinar in, on, yet. O in, ele já é para meses, anos, séculos, períodos, manhã, tarde, noite, por exemplo, in the morning, in the afternoon, né? In the evening. Só quando chegar night, aí eu vou usar at night. E estação do ano, ó. Estação do ano in summer, in winter, estações do ano. Mês, ó, in January, in 2016, em 2016. Século, né? In the morning, in the summer, quer dizer, de manhã ou no verão, tá? Eu vou usar para essas situações. Tá passando o vídeo para eu poder explicar, que tu havia falado. E o from to para intervalo de tempo, tá? Mas from to eu não vou falar isso hoje, não. Agora, a mesma preposição, você pode usá-los para lugar, para se referir a lugar. Até agora eu falei do tempo. Eu posso usar o on para definir dias da semana. Eu posso definir para mês, né, com data, né, sem menção, né, datas comemorativas,
né? Sem a menção do dia, por exemplo. O Natal a Páscoa, não precisa de data. Já o in, vocês viram ali a mudança. Eu vou voltar de novo. Espera aí. Aqui. Aqui, como eu havia falado, ó, o at, de novo, hein? Horas, datas comemorativas sem a menção do dia. Sem a menção do dia. E alguns períodos do dia. Aí tem o exemplo aqui, a hora, né? At 1 o'clock, né? At Christmas, no Natal, e at night, à noite. E o on eu vou usar para dias das semanas, datas, né? Aí dei o exemplo aqui. E o in eu vou usar para meses, para anos, para séculos, período do dia. Qual o período do dia? In the morning, in the after, in the evening. Quando for night, vai ser at night, só para não confundir, tá? Então, até aí tudo bem. Agora vamos passar agora para lugar, que é a mesma preposição que você pode usar para lugar. Agora vamos para o lugar. Como eu havia falado anteriormente, eu dei até o exemplo do on. O on, como preposition of place, como preposição de lugar, ele vai ter a tradução de em cima, interior, de meio de transporte. O que seria esse interior do meio de transporte? Por exemplo, eu não falo, eu estou in the car. Eu estou dentro do carro com in. Nesse caso aí vai ser on, tá? Não vai ser in. Aí eu vou explicar o porquê, mais para frente. Vocês vão entender o porquê. Por exemplo, eu quero dizer que eu estou no metrô. Eu não vou dizer que eu estou in, eu vou dizer que eu estou on. Quando eu estou dentro daquele lugar, no interior de meio de transporte. Só para meios de transporte que eu vou usar on, que vai ser metrô, train, metrô subway, car. Aí vai ser on, não vai ser in, só para não confundir a cabeça aqui. E quando alguma coisa está em cima de uma determinada superfície, aí eu vou usar on. Agora, o in é dentro. Vocês viram lá do meio de transporte que eu acabei de usar? Que eu acabei de falar? Eu acabei de dizer que quando eu quiser me referir que eu estou dentro daquele meio de transporte, tá? Eu estou repetindo. Estou dentro do carro. Estou dentro do metrô. Estou dentro do avião. Dentro do barco, navio, né? No caso, navio. No caso do navio, que é um meio de transporte, eu não vou dizer in, eu vou dizer on, tá? Como é que eu vou explicar a lógica? É como se você tivesse onboarding, a bordo, o carro, você está na superfície do carro, dentro do carro, dentro do trem, e ele estivesse fazendo esse movimento aqui. O movimento das rodas, esse movimento. Então, esse movimento tem que ser on, não pode ser in, porque você não está dentro no sentido da mecânica do negócio. Estou explicando bem para vocês verem a lógica, que até essa preposição ela tem lógica, tá? Agora, esse in aqui vai dar a ideia de confinamento, de você estar
né, fechado ali dentro. Aí aqui tem assim. Eu vou voltar aqui porque deixa eu voltar aqui de novo. E o in, tá? Que dá a ideia, para lugar, que eu falei que ele é algo bem mais abrangente, ele vai ser dentro de países, local e cidade. Ah, eu estou em Rio de Janeiro. Vamos lá. Por que que o in ele é abrangente? Ele não é específico, porque eu não estou especificando no local exato que eu estou. Por exemplo, eu estou em Earth, eu estou no planeta. É abrangente isso. É muito abrangente. Eu estou em Brasil. É muito abrangente. Eu estou in North America. Estou na América do Norte. Eu estou em Rio de Janeiro. É muito abrangente. Então, algo que é abrangente, eu vou usar in, que vai dar a ideia de país, de estado e de cidade. Eu só vou usar para isso. Tá? Mas é algo abrangente. Por isso que eu prefiro ensinar vocês in on yet. Para vocês verem que o in ele é muito mais para dando ideia de espaço, tá, gente? Ele é muito mais abrangente. Enquanto o on é mais ou menos, enquanto o at ele é bem mais específico. Tá? Mas isso aí eu vou deixar mais para outra aula. Hum. Agora o at não. Por isso que eu prefiro falar o on primeiro. O on para depois eu falar o at. Tá? O on, eu vou inverter, tá? Depois que eu falei que eu estou no Rio, no Brasil, no Rio de Janeiro e em São João de Meriti, eu não estou sendo específico. Eu estou dizendo que eu estou lá e acabou. Agora, quando eu falo que eu estou na rua, eu estou na rua Francisca Danta, que é uma rua conhecida aí em São João. Aí eu vou dizer on street. Agora, quando eu quero ser mais específico ainda do local aonde que eu estou, tá? Do local mais que eu estou, aí eu falo at, porque eu vou falar a rua e o número. Então, eu estou sendo bem mais específico. Então, eu vou dizer o quê? Eu vou dizer at, né? O at e o número. Então, o at ele é bem mais específico. Por isso que, em vez de falar at aqui tinha que ser o on. Entendeu? Mas tudo bem. Agora, o at aqui, ele está dizendo que é o local definido. O local definido é endereço com indicação do número, diferente do on. O on não precisa de você colocar um número. Estou na rua, on, avenida ou rua. Eu estou na avenida tal. Estou na avenida Presidente Lincoln, aí, Vila de Teles. Estou on a President Lincoln Avenue. É on. Mas eu quero o número, eu quero saber o número da rua onde você está. Aí não. Aí eu vou ter que dizer aí a rua, né? At o número. Estou no número 214, 214, President Lincoln Avenue. Aí, no caso, para falar o número, 10 minutinhos, tá, gente? Então, quando eu quero expressar aí a rua com número, aí nesse caso sim, eu vou estar usando, né, o at. Então aqui você tem um exemplo aqui, ó. Ring on at door, né? Quem está batendo na porta? Aí mais para frente você tem o under, que é embaixo também, behind, in front of, que significa em frente de alguma coisa, between é entre, né, um elemento ao outro, among, entre ou três mais elementos, belong, embaixo, sem contato com a superfície,
above, acima, sem contato com a superfície. Next to significa ao lado, tá? Essas preposições são bem mais simples, mas não está aqui no livro de vocês agora, não. Então, aqui na página 8, eu falei. Agora, eu vou aqui na página 8. Na página 8, eu falei de duas formas, né? Eu expliquei ali que tinha o de tempo, que deu uma misturada ali, fez uma miscelânica ali, e de lugar. Agora, vamos para a explicação da professora Amanda, tá? Deixa eu ver se eu consigo partilhar aqui com vocês. Já está partilhado. Então, para tempo, eu uso para... Aqui você tem, tá? Abrangente, mais ou menos abrangente. Abrangente não. Específico, mais ou menos específico e abrangente. Eu vou começar do in on yet. Eu vou começar de trás para frente, tá? Eu prefiro explicar assim, os meus alunos entendem bem melhor assim. Então, para tempo, o in ele é usado. Vão fazendo as anotações, que eu estou explicando em português. Vão fazendo as anotações aí do que eu vou falando, porque talvez depois, quando terminar a aula, vocês tenham esquecido tudo. Apesar que vai estar a aula gravada, tá? Vamos aqui. O in, quando é que ele indica? Longo período de tempo. Longo período de tempo. Quando a gente fala longo período de tempo, a gente vai lembrar de quê? Século, década, ano e mês. Vocês viram a diferença? Exemplo. Eu estou no século tal, na década tal, no ano tal, na data tal. Quem é o mais específico? Na data tal, né? Na data tal. E qual é o mais abrangente? No século. Então, eu tenho século, década, ano e data. Vocês viram? Algo mais abrangente e algo mais específico. O in, ele fica na escala do algo que é mais abrangente. Então, você tem longo período de tempo. Ó. In the 19th seria. Tá faltando 5 minutos para acabar a aula. Então, você tem aqui. Eu estou no século XIX. Século XIX. In the 1990, ou seja, estou em 1999, in June. Então, vocês viram que eu usei para século, eu usei para ano e usei para mês. Aí. Período do dia só vai ser usado para in the morning, in the afternoon e in the evening. E o night? Não. Night não, tá? Então, in the morning, in the afternoon, in the evening. E estação do ano? In the summer, ou seja, no verão de 2012. In the spring, na primavera. Então, vocês viram aqui que teve aqui o quê? A estação com o ano. Então, é algo muito abrangente. Em que período que você está? É muito abrangente. Para tempo, tá, gente? Esquece lugar. Esquece lugar. Agora eu vou para on. O on, ele já é o mais ou menos abrangente. Ele não é específico como at. Quando é que eu uso on? Aqui. Ó, o que é mais abrangente?
o mês ou o dia da semana? Obviamente é o mês. Quando eu falo dia da semana, eu estou sendo o quê? Mais ou menos específico, porque período do dia muda. É mais específico ainda. Estou de manhã, né? Tá de manhã, tá de noite. Então aqui você tem dias da semana, ó, on Sunday, porque uma coisa é dizer, olha, eu estou no ano de 2020, aí vai ser indo. Eu estou na quarta-feira, no horário de 11h09. Aí não, aí vai ter que ser at. Qual é o mais abrangente? 2020. Qual é o mais ou menos abrangente? O mês. O mês não, o dia da semana. Qual é o mais específico ainda do período do dia que você está? O at. Então, quando vocês forem fazer, quando vocês tiverem essas perguntas, quando vocês tiverem a atividade lá, é só você perguntar o que é mais abrangente, o que é menos abrangente e o que é mais específico. O mais específico, você já sabe que é o at. Então, assim, fica bem mais fácil de vocês fazerem. Entendeu? Fica bem mais tranquilo. Então, aqui, eu falei que o on você vai usar para período período do dia, não, período do dia não. Dia da semana, tá? Datas, ó, datas com número aqui, ó. Hoje é que dia? Hoje é dia 2. Aí vai ser on. On September. Lembra quando eu coloco a data no quadro lá em inglês, você vai saber que é on. Então, com a data. E você vai ver aqui também feriados sem a data, tá? Feriados sem a data. Por exemplo, feriados como? Aí aqui tem. Deixa eu abrir aqui. Eu tenho mais um minutinho aqui. Você tem aqui Ano Novo. Você tem Dia da Independência aqui, ó, sem a data. Sem a data, tá? Quando eu quero expressar um dia, né, comemorativo. Eu tenho mais um tempinho aqui. Agora, o at, ele é bem mais específico. Por isso que vocês viram que eu trabalhei de trás para frente, né? Eu fiz o contrário, que fica mais fácil. Já o at, ele é o quê? Ele é usado para períodos do dia com horas. Horas. Você está sendo mais específico. Aí aqui tem, ó, at 9:30, 9:30. At noon. At noon seria o quê? Meia-noite. At 6 o'clock, né? Então, 6 horas. Agora vamos lá. Professora, mas a senhora acabou de dizer que eu vou usar o on para datas comemorativas. E aqui está dizendo também a data comemorativa. Mas o on, ele tem que ser seguido com a palavra day. Você tem que ter a data comemorativa e day ao lado, tá? Não esqueçam disso. Eu disse o quê? Que era com a data comemorativa. Falta um minuto para acabar.